tenho ela, Monique Danello, para trazer as informações. Monique, seja muito bem-vinda aqui, pô, diferente, né, para trazer uma informação, uma notícia, uma apuração bem diferente do que a gente está acostumado, envolvendo um grande personagem, né, da história do futebol do Flamengo, também do futebol brasileiro. A gente trouxe aqui alguns relatos daquilo que a gente acompanhou. É uma história que, de fato, tem, assim, muitos detalhes. Traz pra gente, de uma maneira um pouco melhor, o que, de fato, se passa em relação a Gabigol e esse suposto fraude, né, em relação ao exame antidoping. Bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. É curioso, Vitor, que eu já vivi uma situação semelhante, dá para dizer assim, quando aquela notícia do doping do Guerreiro caiu como uma bomba também. Era uma situação completamente diferente, porque na ocasião o Paulo testou positivo, não é o caso do Gabigol, a gente tem que reforçar. O teste foi realizado, o exame antidoping foi realizado e o Gabriel testou negativo. Mas é uma bomba também, porque a gente está falando de um dos principais jogadores do Flamengo, de um dos principais jogadores da história do clube e um jogador que nesse momento está suspenso por 2 anos. Eu vou tentar fazer uma cronologia aqui e aí vocês fiquem à vontade para interromper, até para a gente poder ir explicando melhor para quem está em casa. Mas para a galera que está em casa entender, isso aconteceu no dia 8 de abril de 2023. Era um sábado, véspera de uma das finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E aí a equipe de antidopagem chegou lá no Ninho do Urubu de surpresa. Isso acontece em várias competições. A gente vê muitas vezes antes de finais, na própria Libertadores da América, testagens surpresas, que a equipe chega lá no CT do clube para realizar. Então, não é algo que os jogadores não estão acostumados. Eles não sabem quando vai acontecer, mas eles têm conhecimento de que isso eventualmente acontece. Então, a equipe chegou de surpresa para realizar o exame antidoping antes da final do Carioca. E aí, o que aconteceu, e tudo isso está relatado no julgamento, foram relatos dos oficiais do controle de antidopagem que estiveram presentes no Ninho do Urubu. Eles trouxeram esses relatos de que todos os jogadores realizaram os testes antes do treino e o Gabigol não fez o exame antidoping antes do treino. Eles relataram que o Gabriel só foi fazer depois e que quando acabou ele ainda foi almoçar e que ele teve um pouco caso... Olha o Skype soltando fogos aí com o meu... Não posso me mexer, vou fazer sem mãos. que o Gabriel teve pouco caso com a situação. Foram vários pequenos relatos que eles trouxeram em relação ao decorrer das coisas lá. O Bruno falou bem, né? O Caio trouxe a informação, que foi uma informação que veio do staff do Gabigol, sobre essa questão dele, quando a equipe chegou de surpresa, ele já ter iniciado o trabalho dele, aí ele não poderia fazer naquele momento. Mas aí depois tem vários outros fatos relatados. Que o Gabriel foi desrespeitoso e rude com a equipe, né, com os oficiais. Isso aí acho que, sim, é uma questão de mau comportamento, mas não seria o suficiente para ele ser julgado por fraude em exame. Mas eles relatam outros pontos, que é a questão do momento em que o exame é feito, porque há uma regra, está na lei, no Código Brasileiro de Antidopagem, que o oficial tem que acompanhar o momento, né, em que o jogador faz o xixi ali, para ser bem claro, porque podem acontecer situações em que o atleta tenta burlar isso de alguma forma, então eles têm que acompanhar, e que teve uma resistência do Gabriel nessa situação. Eles relatam que o Gabriel pegou o pote sem avisar para ninguém que pegou, tipo, tô de saco cheio aqui, peguei, tô indo lá fazer agora, que ele não avisou para ninguém, e aí depois essa resistência no acompanhamento, e que entregou o pote aberto. Enfim, uma série de coisas que foram relatadas pelos oficiais que estiveram presentes no Ninho do Urubu. E aí, para a galera entender, tudo isso se enquadra no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem, que é um artigo que fala em fraude ou tentativa de fraude num exame antidoping, que pode dar uma punição até 4 anos. O Gabriel foi julgado e foi punido com 2 anos. Oi. Só para deixar uma coisa clara, esse exame que foi feito deu negativo, perfeito? Então isso, ele não está sendo acusado por doping, como foi o Paulo Guerreiro, é por fraude mesmo e porque ele é bem forgado, né? Ele tem que fazer algumas coisas e não faz. A gente já viu isso, ele com o próprio Marcos Braz.
um dia que tinha que fazer lá, exame também não fez, ele foi embora, é da pessoa. Né? Ele é forgado. E agora vai ter que arcar com as consequências de ser forgado. Então, no Flamengo, pelo posicionamento do Flamengo, o Flamengo se colocou do lado do jogador, o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunch, acompanhou todo o julgamento junto com o escritório do Bichara Neto, que é quem está cuidando da defesa do Gabigol, que por um acaso é o mesmo escritório que cuidou da defesa do Paulo Guerreiro naquela época. O Flamengo está junto com o jogador, otimista de que o Gabigol vai conseguir reverter isso. Eu vou explicar os desdobramentos daqui a pouco, mas dentro do Flamengo há um entendimento de que o Gabriel está sendo mais julgado por um mau comportamento do que por uma tentativa de fraude num exame. Mas como eu disse, tem um artigo, que é o artigo 122, e lá tem várias coisas que são elencadas e que, por conta desses relatos dos oficiais, do momento, né, em que é feito o exame, da entrega do pote aberto, são vários pontos que são considerados para que ele seja julgado dentro desse artigo como tentativa de fraude. Uma das linhas de defesa, pelo que eu tenho conhecimento, uma das linhas que a defesa utilizou no julgamento é essa de que se ele não estava fazendo do jeito correto, se perceberam que ele não estava deixando acompanhar, que ele entregou o pote aberto, por que na hora não foi falado que aquele exame não era válido, não era aceito, porque o pote estava aberto ou porque o oficial não conseguiu acompanhar de forma clara o momento em que o Gabriel realizava o exame. Isso não foi falado, em nenhum momento nada foi falado. Na hora o exame foi aceito, foi feito, ele testou negativo, passou o ano inteiro e em dezembro ele foi denunciado. Então ainda tem esse outro ponto que está todo mundo muito confuso, que o Gabigol pegou 2 anos de suspensão, mas a suspensão termina em abril de 2025, a conta não bate. É porque existe uma brecha no Código Brasileiro de Dopagem que diz que se o julgamento foi adiado, se aconteceu um adiamento ou se demorou para que o julgamento acontecesse e que o Gabigol, no caso, né, que é a pessoa envolvida, ele não tem nada a ver com essa demora, a pena pode começar a contar a partir do dia da coleta. Então, há essa brecha no código dizendo que com a demora na sucessão dos fatos, depois da coleta, até que ele fosse denunciado, julgado e punido, que essa pena pode começar a contar a partir do momento da coleta. Então, foi isso que aconteceu. O episódio foi em abril de 2023, ele foi denunciado em dezembro de 2023, o julgamento foi agora em março de 2024, então os 2 anos já estão contando. É como se ele estivesse contando como punição desde o dia 8 de abril de 2023 e aí vai até 8 de abril de 2025. Mas ele estava jogando nesse ano, ele estava atuando, tendo suas atividades de forma normal, é isso, mas é uma brecha que tem no código, então no momento ele está suspenso por 2 anos, mas essa punição vai até abril de 2025, e suspenso desde ontem, quando terminou, ele não pode frequentar nenhuma dependência do Flamengo, ele não pode ir ao Ninho, ele não pode ir na Gávea, ele não pode ir ao Maracanã, ele está fora dos jogos, obviamente, pelo menos das finais do Carioca e da estreia na Libertadores, até que o Flamengo tente, né, os desdobramentos que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas ele não pode frequentar nada. Então, a partir de agora, ele não pode estar presente em nenhuma dependência Monique, do Flamengo. Ainda em cima disso, né, eu não sei quem que deu a notícia, mas o Zico colocou à disposição do Gabigol para ele treinar lá no centro de treinamento do Zico, é isso, né? Foi o próprio Zico quem falou. Ontem foi um evento de lançamento de um livro, né, que está sendo feito lá no Museu do Flamengo. E aí o Zico falou sobre isso e ele disse que o CFZ está à disposição do Gabriel. O Zico também defende o Gabriel no sentido, né, de que o Gabriel não testou positivo e que ele é um jogador que sempre teve uma conduta correta nesse quesito antidoping e colocou o CFZ à disposição, caso o Gabigol não tenha um espaço para treinar, que ele possa treinar lá. Eu não sei, Vitor, se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o caso em si ou se já querem entrar no desdobramento do que pode ser feito agora para que o Gabriel não fique até abril de 2025 sem jogar. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque, para mim, é o suco do Brasil, né? Então, em relação à regra do jogador, em relação à atitude, do outro lado também, não sabe se tem que pegar ali na hora certa. Mas pela forma como foi feito, não dá para afirmar que aquela urina é dele também. Se ninguém acompanhou... Então, isso, né, Monique? Assim, não, a verdade é que a pessoa acompanhou. O que o oficial alegou é que ele ficou tentando esconder
na hora que estava fazendo o exame, mas tinha alguém acompanhando. Ele não estava, tipo, sozinho numa sala fazendo, né? Sem ninguém. Exatamente. Mas tem um detalhe aí. Mas a pessoa afirma que viu ele fazendo a urina dentro do potinho ou não? Não, o que foi relatado, provavelmente, assim, a gente não teve acesso ao relato, mas o que a gente tem de informação é que a pessoa diz que ele tentou ficar escondendo. Mas a pessoa estava presente e acompanhando. E que depois ele entregou o pote aberto. Cai no que você falou ali, né? É isso. Tem que não... Aquele negócio, você dá margem para ter esse tipo de interpretação, mas né, aí, aquela má vontade, né? Exato. A má vontade. Acho que a melhor forma da gente definir isso seria uma espécie de má vontade. Mas é o Gabigol, né? A gente já viu várias atitudes dele que a gente reprova aqui, né? Vai lá, faz o que tem que ser feito, faz o exame do jeito que tem que fazer. Foi o que o Bruno falou. O Caio trouxe a informação ontem. Tem que esperar 2 horas. Acaba o treino, irmãos. Fica sentadinho ali, conversando, tocando uma resenha, acaba ali, fica ali no WhatsApp, tal coisa, vai lá, faz o exame, mas aí é da personalidade dele, querer enfrentar as pessoas e achar que não vai ter consequência, e tem consequências. O torcedor Flamengo pode estar me xingando aí, não tem problema nenhum, é aquilo que eu acho. E tem mais uma, nesse embrólio todo ainda acaba o contrato ainda. Não, e outra ainda acaba o contrato. A gente pode achar que a legislação, a gente já viu o atleta pego no doping. Sim. Ficando 6 meses, ficando 1 ano, ficando 2, ficando 4. E aí você fala, se eu não me engano, o Guerreiro pegou 14 meses, não foi? Acho que foi um pouco, não, foi mais um pouquinho, não? Não, foi menos. Ele volta em cima do laço. No final ele ficou 251 dias, eu acho. Quase uma parada assim, não sei nem se ele chegou a ficar 1 ano. Tanto que ele jogou a Copa, né? Isso. Então assim, quem tá em casa pode pensar, o Gabigol tá tomando uma pena superior a gente que às vezes é pego no positivo. Eu acho que a gente pode discutir, só que é o que está na legislação. Assim, a regra, o que está no código, é isso. O código é rígido? É rígido. E, cara, a gente precisa entender que, assim, controle antidopagem precisa ser uma das coisas mais rígidas do esporte. Perfeito. Porque só existe esporte se a gente crer que tudo que está sendo feito ali é feito de maneira limpa. Para a gente entender que aquilo é limpo, é quase uma fé pública, né? As pessoas que assistem jogo ou que assistem competição precisam acreditar que aquilo é limpo. E para isso tudo tem que ser feito muito rígido. Teve escândalo das apostas agora, então, assim, também tem que ser limpo. Qualquer coisa que quebre isso é muito grave. Então, mas você concorda se quebra dos dois lados? Como é que a gente vai ter... Mas que lado que quebrou o outro? É aí que eu queria chegar. Se não pode receber o potinho aberto, não tem que receber. Não tem que receber, tem que falar, vai refazer, ou aí tem que ver a conduta, não tem nenhuma... Exatamente, você não sabe como é que foi lá dentro. É isso aqui, eu vou embora, tá aqui o pote e eu tô saindo. Ele pode ter feito isso. Aí é o problema do Gaio. Outra coisa, tá aqui, vou fazer a hora que eu quero, quer o pote, é isso aqui, eu quero, eu vou embora. Eu acho que o argumento da defesa nesse ponto ele é muito bom. Eu acho que tem que ter um argumento, mas precisa ouvir o outro lado. Se tava tudo poluído, nem pega o resultado, ele é inválido, a gente vai fazer de novo. Esse é o ponto. Mas ele quer fazer de novo? Não, mas eu acho. Mas ele não tem querer. Mas você errou né? dos dois lados? Como não tem querer? Do jeito que ele fez, Formiga. E aí ele tá pagando, mas ele tá pagando por isso. É isso, ótimo. Porque a questão aqui, isso não pode ser passional. Não dá para levar isso para clubismo na história. Não tem clubismo. Tô falando da pessoa. É um protocolo. O protocolo foi seguido? Não foi seguido. A consequência ela é rígida? Ela é rígida. Eu acho injusto. O código aí, a gente precisa refazer o código. Isso aí. Fala. E aí, Gi? Não, é que a gente tá vendo uma história que, infelizmente, ainda tem muito ruído, né? A gente não consegue ter clareza. Até o momento eu não tive muita clareza, porque a Monique traz a palavra tentou, né? Tentou esconder, mas a gente não tem a conclusão se ele conseguiu esconder ou não, né? Sim. Porque ali no relato não tem sim. A gente não sabe, só né? tem o tentou, então a gente não sabe ao certo se ele tentou e conseguiu ou tentou e não conseguiu esconder. O relato esconder é que ele pegou no momento. Então fica difícil a gente opinar. O fato é que o que eles consideram é que o tentar esconder já se enquadra nesse processo de tentar fraudar, entendeu? E também porque é o seguinte, você tem que mostrar. Eu não tava lá na hora, mas o Gabigol pode ter feito o xixi, entregou na mão do cara e falou, tô indo embora. Estando aberto, não estando aberto, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, vou embora. É porque aí eu acho que a gente entra num ponto, né? Por que eu tô me apegando a essa parte da história? Porque se ele tentou, não conseguiu, fez o xixi realmente é dele, deu negativo, então realmente ele vai ser punido por uma coisa... Por uma conduta errada dele. Por uma conduta errada, porque não por medo de ter alguma coisa, de dar ali alguma coisa no doping, não, porque ele simplesmente não concordou com o processo que todo mundo passa. O famoso estrelou, né? Não, e aí tem um detalhe que, de novo, acho que a gente pode... E aí a gente pode concordar ou discordar, mas tem vários delitos, eu não estou falando só desse episódio, delito ou crime ou irregularidade, como você queira chamar. A regra, vai. A coisa X é crime ou é um erro.
mas a tentativa de também é. Sim, sim. E aí, para a justiça ou para a legislação, fica tudo muito nebuloso ali. Aí os caras, às vezes, botam todo mundo no mesmo pote. Ele vai recorrer, não tem prazo, vai demorar e existe o risco, como a gente já viu acontecer, do cara chegar lá com a punição X e ficar 2x, sim, ou ficar 1,5x. É um risco. Agora ele também não vai ter o que fazer. Ficar parado não dá. Ele vai ter que correr atrás. Efeito suspensivo,